Bom, voltando aqui para a nossa discussão sobre, vamos dizer assim, a estrutura, né, do sistema financeiro internacional. A gente viu a discussão sobre o fim de Bretton Woods, né, então a iniciação, digamos assim, de um sistema global, financeiro global, sobre câmbio flexível. Bretton Woods era um sistema baseado no câmbio fixo, né, e particularmente no câmbio fixo e controle de capitais. O novo sistema vai ser um sistema global liberalizado e com as taxas de câmbio flexíveis, né? Então, nesse novo sistema é que começa a se gestar uma nova estrutura financeira nos anos 70 e que, de acordo com o Hernani Teixeira, vai ganhar corpo, né, formato definitivo nos anos 80 e 90, o que poderíamos chamar de globalização financeira, né? Então, relembrar quais são as características, né, do período anterior, que era o período de Bretton Woods, né? Então, a nova configuração, né, que vai surgir, surge a partir da desmontagem, né, do sistema financeiro internacional de Bretton Woods, né, que foi implementado após a Segunda Guerra Mundial, e as suas quatro principais características, né, desse sistema de Bretton Woods eram as taxas de câmbio fixas entre as principais moedas, a conversibilidade de dólar em ouro, a taxas também fixas, a ampla conversibilidade das operações financeiras de origem comercial e o controle das contas de capital pelos governos nacionais. Então, você tinha um sistema muito mais regulado, né, e controlado, e até que, né, no início da década de 70, as pressões sobre o dólar, porque o dólar tinha uma paridade fixa com o ouro e os Estados Unidos, a gente viu na estrutura de Bretton Woods, era o principal motor, como diz o Hernani Teixeira e o Serrano, era como se os Estados Unidos fossem o Banco Central do mundo. Então, a liquidez mundial era fornecida pelos déficits no balanço de pagamentos dos Estados Unidos. Acontece que esses déficits no balanço de pagamentos eram incompatíveis com uma conversibilidade de dólar em ouro a uma taxa fixa, porque os países superavitários, os Estados Unidos eram deficitários, outros países superavitários, acumulavam dólares, né, contra os Estados Unidos e poderiam requerer, né, transformar esse saldo em dólares em ouro, e isso era impossível de se realizar numa taxa fixa. Bom, havendo essas pressões, né, os Estados Unidos abandonam o padrão dólar-ouro, o dólar fica flexível, como os autores dizem aí, mas na verdade é o câmbio fica flexível, e isso detona, né, um processo inclusive estimulado pelos Estados Unidos, pelos próprios Estados Unidos, um processo de liberalização financeira internacional, né? Os Estados Unidos começam a promover, digamos assim, a liberalização do sistema financeiro e aí a extinção, por exemplo, dos controles de capital. Esse novo sistema ele tem algumas características, né, que são as características centrais, né, do modelo. Então, uma primeira dela, que a gente estava falando, que é a liberalização financeira e fim do controle de capitais. Então, diz o Hernani Teixeira, né, que nessa nova ordem era essencial para os americanos garantir um papel central aos capitais privados e aos especuladores de curto prazo. Então, a liberalização permitia justamente isso, né? Os capitais agora iam
transcorrer, né, ou percorrer os países de acordo com as rentabilidades relativas que eles achassem vantajosa, né? Então, os países, isso fazia uma pressão sobre as políticas domésticas dos países, que tinham que ter uma taxa de juros atrativa, né, para impedir fugas de capital, ao mesmo tempo que tinham que manter a taxa de juros de modo a manter alguma estabilidade da taxa de câmbio, né? Então, uma outra característica que você tinha no sistema atual, né, novo sistema, que é o que a gente tem hoje, taxas de câmbio flutuantes, mesmo que administradas, então ficava impossível para os países adotarem um sistema de câmbio fixo. Eles até poderiam adotar um sistema de câmbio fixo, mas isso revertia, uma vez que você tem fluxo de capitais, revertia em ataques especulativos contra o câmbio, né, contra o câmbio fixo. Então, ou o país conseguia ter ou se o país conseguisse ter alguma capacidade de gerar saldos comerciais permanentes, né, transações correntes, poderia até tentar uma taxa de câmbio fixa. Acontece que nesse período da década de 70 e 80, a maioria dos países estava enfrentando um problema gravíssimo, né, de aumento dos preços das matérias-primas, né, e especialmente, né, como se sabe, especialmente do petróleo. Então, isso gerava déficits, né, no balanço de pagamento da maioria dos países, né, e aí havia uma dificuldade, óbvio, de manter uma taxa de câmbio fixa, né. Então, a tendência foi para que todos os países adotassem taxa de câmbio flutuantes. E a pá de cal na tentativa, os europeus tentaram, né, fazer uma política cambial de câmbio mais ou menos controlada, chamava serpente europeia, então você tinha limites de desvalorização cambial, mas não deu certo, ou foi definitivamente enterrada, quando no final da década de 70, início da década de 80, entre 78 e 82, 83, o Banco Central americano, pelo seu presidente, bastante conhecido, Paul Volcker, ele joga a taxa de juros americana, mais importante no mercado internacional, a 2 dígitos, chegou até, em termos nominais, chegou a 18% em 82, salvo engano. Mas ela foi crescendo e aí ficava impossível, né, com uma taxa de juros tão alta nos Estados Unidos, os capitais eram atraídos para os Estados Unidos e isso gerava, obviamente, crises de balanço de pagamentos para os demais países, né? Então, os demais países passam, então, a adotar a taxa de câmbio flutuante para justamente retirar um pouco da pressão de suas políticas domésticas, suas reservas, etc., né? Para manter taxa de câmbio fixa ou quase fixa, exige muitas reservas, e eles, de um lado, problemas nas transações correntes devido aos preços das matérias-primas, né, que eles eram importadores. E de outro, a elevação da taxa de juros americanas, o melhor a se fazer era abrir mão da taxa de câmbio, né, naquele momento, e eles próprios adotarem uma política fiscal mais restritiva, né, política monetária, né, taxas de juros mais altas. Então, a partir disso, a liberalização financeira se amplia, né, para todos os países, ou para a maioria dos países, e os déficits de balanço de pagamento passam a ser prioritariamente financiados ou incentivados pelos americanos, especialmente, a ser financiados com fluxos de capitais privados. Então,
ao invés de utilizar o FMI, né, que foi constituído em Bretton Woods para esse propósito, né, de fazer financiamento do balanço de pagamentos, a nova configuração internacional direcionava o financiamento do déficit de balanço de pagamentos por meio de agentes privados, né? Bom, essa liberalização, essa globalização financeira, né, implicou em um aumento da flutuação da taxa de câmbio e das taxas de juros, né, entre os vários países, o que traz, além das flutuações dos preços das commodities, né, das matérias-primas, especialmente, o que implicou em riscos que antes eram muito menos percebidos, né, risco cambial, risco de variação de juros, risco de variação de preços de commodities, enfim, de forma que foi incentivado concomitantemente a criação, né, de mecanismos de proteção contra esses riscos, né, que então são os derivativos cambiais, derivativos relacionados a juros e derivativos relacionados a preços de mercadorias, né, começaram a ter seus contratos sendo estabelecidos a partir disso aí. Então, mercados de moedas, etc., são constituídos nesse período. Mercados de juros futuros, etc., né? Enfim, um conjunto de inovações financeiras, que a gente já discutiu há algum tempo, que começam a ser utilizados a partir dessas